falar de gols agora? Vamos trazer os gols agora. Vamos trazer os gols, porque olha, Campeonato Brasileiro Série A segue a todo vapor. Flamengo e Palmeiras ponto a ponto, disputando ali esse título do Campeonato Brasileiro de 2025. O Flamengo venceu o Sport e muito bem dentro do Maracanã por 3-0. Só que o Palmeiras, que havia sido até então ultrapassado, também fez boa partida contra o Juventude fora de casa e com vitória por 2-0 o Verdão conseguiu de novo recuperar a liderança. Mas o Flamengo continua ali, ó, no bumbum do Palmeiras, continua ali na cola. Então vamos lá, gente, já que nós estamos falando disso, então vamos mostrar os gols da vitória do Palmeiras. Repito, Juventude enfrentou em casa a equipe do Palmeiras, só que o Palmeiras soube se manter como ele está favorito no campeonato, ele soube fazer um bom trabalho e isso tudo aconteceu no jogo diante do Juventude. Olha só, golaço do Felipe Anderson, mas primeiro quem abriu o placar foi o Bruno Rodrigues, que sofreu grave lesão, agora está voltando à equipe do Palmeiras e após boa jogada de Veiga, o Veiga, na verdade a jogada sai da lateral, o Veiga acaba chutando e na sobra o Bruno Rodrigues abre o placar. E depois veio esse golaço do Felipe Anderson, que livre, falou, vou arriscar, bateu dali, bateu muito bem, a bola fez aquele efeito, bateu no cantinho, no ângulo do Juventude, com esses 2-0, o Juventude teve que partir para cima, mas acabou esbarrando na boa atuação do goleiro Carlos Miguel, que substituiu o Everton, que vinha sendo titular absoluto, mas que se lesionou a mão, teve que fazer uma cirurgia. E ele não começou tão bem o jogo, não por culpa dele, mas entrou ali em 2 jogos muito difíceis o Carlos Miguel. Tanto contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro, na disputa direta, como também num jogo em plena altitude, onde o Palmeiras perdeu por 3-0 para a LDU. Então, quer dizer, foram jogos em que ele não foi tão bem, mas também não teve culpa do que aconteceu. Mas agora, em jogos mais tranquilos, ele está indo muito bem. Foi a melhor partida que ele fez ontem, salvou o Palmeiras em várias oportunidades. Então, digamos que foi um domingo perfeito para o Carlos Miguel e para o time do Palmeiras, que também agora recupera a liderança. Mas, repito, continua ali, um pontinho só, separando Palmeiras e Flamengo. Vai ser acirrado até o final. Vai tenho certeza disso. Até o final. Vai ser... Qualquer tropeço de qualquer uma das equipes agora pode ser... fatal. Fatal, pode ser fatal agora. O que mais? Agora, gente, vamos falar do Santos. O Santos teve um empate indigesto contra o Fortaleza, saiu perdendo por 1-0. O Fortaleza fez um bom jogo na primeira etapa, como nós estamos vendo, conseguiu abrir o placar com o gol do Bareiro, né, atleta estrangeiro aí da equipe do Fortaleza. E o Santos com esse gol, que contou também com muita sorte. Foi, o Freitas chuta, a bola acaba desviando no atleta do Fortaleza e é gol, ele não teve culpa. O gol foi dado até para ele, mas para muitos foi considerado gol contra. Mas comemorou bastante. Depois disso, Neymar entrou no segundo tempo, conseguiu melhorar a partida, ajudou o Santos ali no meio de campo a criar melhores oportunidades. Ao mesmo tempo, Fortaleza nos contra-ataques também foi muito perigoso e o resultado, no final das contas, Jonas, não foi bom para ninguém. O Fortaleza precisava da vitória porque quer sair da zona do rebaixamento e teve a chance de encostar no Santos, mas acabou perdendo. E o Santos também não foi nada bom nesse resultado porque ele continua, apesar de fora da zona de rebaixamento, continua correndo sérios riscos, está muito próximo e também tem que contar não só com os seus resultados positivos, mas com o tropeço também de outras equipes. Então não tá fácil o ano para o Santista. Acho que o Santista quer logo que acabe esse ano, principalmente se eles estiverem na Série A do campeonato. Mas não tá fácil, viu? Exatamente. Tem o esforço, a gente vê que o time tá tentando, o técnico Vojvoda tá fazendo mudanças, tá tentando melhorar esse time, mas infelizmente tá difícil. O legal desse campeonato é que vai ser disputado até o último minuto nas duas pontas. Tanto lá no topo, entre Palmeiras e Flamengo, quanto aqui embaixo, para ver se o Santos sai ou fica. E no meio também, porque tem muita gente ali no meio da tabela que quer a vaga da Libertadores. Tem isso também. Então no meio também tem uma briga boa ali. Por falar em vaga de Libertadores, sabemos que o Mirassol ainda não está garantido, mas está muito perto. Mas infelizmente podemos considerar um tropeço, porque foi jogo em casa, apesar de ser contra a grande equipe do Botafogo do Rio de Janeiro, mas o jogo ficou mesmo em 0-0, viu, Jorge? Então tá bom. Ok. Aí do jogo. Não perdemos. Não. Poderia ser uma vitória? Poderia, mas enfrentamos um grande adversário, vimos o que esse Botafogo fez no Mundial de Clubes, um grande adversário. Mesmo assim, o Mirassol jogou bem. As duas equipes acho que fizeram uma partida bastante equilibrada do início ao fim, por isso o resultado acabou sendo justo, esse 0-0, né? Não faltaram oportunidades, como essa bola que atinge a trave ali, por pouco o Mirassol não abre o placar, mas o Botafogo também criou chances.
a arbitragem foi tranquila, então eu acho que o resultado de 0-0 acabou representando bem o que foi o jogo, apesar de bolas na trave e de oportunidades perdidas. Perfeitamente, e que bacana que a torcida foi prestigiar, tava ali com o estádio cheio, presente. Sensacional, parabéns, viu, galera? O que mais? Parabéns! Agora, gente, vamos falar do Corinthians. Bora falar do Timão. O Corinthians venceu, o Corinthians que também quer uma vaga aí na Libertadores da América, nem que seja numa pré, mas quer essa vaga, né? E o Corinthians venceu e venceu muito bem. Você que é sommelier de uniformes, Jonas, o que você acha desse uniforme preto e laranja do Corinthians? O que você achou? Me fala. Ah, e não é feio. Mas também não é, tipo, o meu favorito, não. Bom, combinou com o Memphis, parece a Holanda, né? É, laranja. Exatamente. Traz uma ideia, mas é muito diferente do Corinthians, né? Igual aquele roxo. Aquele roxo também não entregou, né? Aquele roxo. Aquele roxo não entregou. Não deu bom. Mas esse laranja, como um bom sommelier de uniformes, tá legal. Ficou legal. Eu repito, pro Memphis caiu como uma luva. Ele que abriu o placar pro Corinthians, ó, em cobrança de pênalti. Cobrou muito bem o craque destaque da seleção da Holanda, Memphis Depay, ou Depix, como alguns gostam de chamar. Acho que esse gol já valeu mais uma graninha no encaixe. Exatamente. No Pix, eu acho que sim, viu? E depois, Corinthians, ó, fez questão ali de beijar a camisa. Até eu beijaria com dinheiro. Mas isso é um comentário só meu daqui. Soltei. Só pra deixar claro, saiu. E o Grêmio que não foi mal no jogo, o Corinthians realmente foi superior e por isso mereceu a vitória, mereceu garantir essa vitória contra o Grêmio, fechou o placar. Na verdade, abriu o placar com o Gustavo Henrique, viu? O Gustavo Henrique fez o gol e o Memphis, cobrando pênalti, fez o 2-0. E o Grêmio segue ali, melhorou, já chegou a disputar para não cair, mas também não está ainda numa situação muito confortável. Mas tomou essa derrota para o Corinthians. Se tendo a Arena Corinthians, não deve ser considerado nenhuma tragédia, porque o Corinthians é muito forte. Né? Exatamente. É um time que leva a pressão da torcida, jogando em casa, muito. Então é outra coisa. E ainda falando em sommelier de uniformes, o do Grêmio parece uniforme de escola. Né? O Colégio Santo André. Exatamente. O colégio do Grêmio, não sei das coisas. É isso aí, esse é o uniforme deles. É isso, gente. São Paulo agora, porque o São Paulo teve um jogo difícil contra o Vasco da Gama, jogo que aconteceu no Rio de Janeiro e deu São Paulo. São Paulo também veio num momento conturbado no campeonato, não em termos de posição na tabela, mas é um time que não evolui muito, fica naquele perde e ganha, aquele time muito irregular na competição que acaba desagradando o torcedor de uma forma geral, porque o torcedor São Paulino quer ver o time disputar títulos. Exatamente. Mas foi uma vitória muito importante, fora de casa contra o Vasco do Diniz, que não perdia, se não me engano, há 6 jogos, vinha no melhor momento no campeonato, só que o São Paulo estragou a alegria do Vasco. Primeiro, penalidade máxima marcada por Wilton Pereira Sampaio, onde o São Paulo com o Lucas, olha a cara do Diniz, muito triste, nervoso, isso foi logo depois que tomou o segundo gol. Muito chateado, Lucas abriu o placar cobrando o pênalti, depois, esse foi o segundo gol do São Paulo, o gol que garantiu a vitória. Nesse momento o Vasco tentava fazer uma pressão no jogo, porém não conseguia, e o São Paulo foi bem, dentro daquilo que se propôs a apresentar no jogo, diante das dificuldades do futebol que ele está mostrando, mostrou mais do que estava entregando, já está valendo. Sem dúvida. E Luiz Gustavo, viu, marcou o segundo gol. Muito Luiz bem. Gustavo, que também está jogando muito pelo São Paulo, ajudando bastante. O que mais? Para encerrar, gente, o Bragantino perdeu do Bahia por 2-1. Bragantino que está sob o novo comando, o técnico Wagner Mancini. Quem diria que o Bragantino, que no início do campeonato esteve lutando por título, juntamente com Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo, e hoje, se bobear, briga pelo rebaixamento. Olha só, para você ver como que o campeonato longo de 2 turnos é difícil. Porque às vezes você começa bem, num ritmo bom, mas aí as outras equipes se igualam e você acaba caindo na tabela. Campeonato de pontos corridos não é fácil, viu, gente? Você tem que manter ali o nível. Claro que você vai consciente, sabendo que você vai ter momentos de oscilação. Claro, é impossível óbvio. Ganhar invicto um campeonato como esse, não perder nenhum jogo é muito difícil. Então é complicado, e numa situação como essa o Bragantino se vê desesperado, caindo pelas tabelas. O técnico recém-chegado, Wagner Mancini, ainda não pôde fazer muita coisa. Vitória do Bahia, de Rogério Ceni, que fez uma boa partida também, vem fazendo um bom campeonato, lutando também por uma vaga na Libertadores da América. Mas enfim, né? Mais sorte pro Bragantino, que é um clube paulista, né? A gente torce também para que o time de Bragança Paulista cresça na competição, mas está difícil, num momento muito, muito complicado. Mas que vem aí, vamos continuar torcendo, ainda tem muita coisa para acontecer nesses campeonatos, como a gente disse, vai ser tenso até o último minuto. Olha, eu que o diga. Exato, a Ju que o diga. Eu que o diga.